dificuldade, mas também sabe da nossa luta, sabe da nossa perseverança, sabe da força que Deus tem nos dado. Por isso, eu convido o missionário Valério Júnior. Tu ficou olhando para ver se ele empata no tempo. Caso ele dá tempo de 10, levanta já tempo. Amém. Então, oremos primeiramente pelos dizimistas e ofertantes, né? Como o pastor nos orientou, e depois pelo preletor da noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, meu Pai, em Tua presença. Meu Senhor, aqui está o Teu povo, um povo que foi remido pelo Teu sangue, um povo que foi purificado. Meu Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, abra o céu, meu Pai, sobre esse povo, derramando ricas bênçãos, meu Pai, das regiões celestiais. Em nome de Jesus, meu Pai, abre a porta, meu Pai, para aquele, meu Pai, aleluia, que está desempregado, aquele que está precisando, meu Pai, de uma bênção, abençoe. Em nome de Jesus, meu Pai, cada um que está aqui, meu Pai, que tem contribuído com a Tua obra, meu Pai, que tem ajudado o pastor, a pastora, meu Pai, nessa luta, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, derrama suas ricas bênçãos, derrama do Teu bom tesouro, meu Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Também lhe pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida, meu Pai, do preletor da noite, meu Pai, meu irmão evangelista Felipe Augusto. Em nome de Jesus, meu Pai, desce hoje com poder sobre a vida dele. Aleluia, não é qualquer poder, mas o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, fala com o Teu povo, meu Pai, aquilo que precisam ouvir. Em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Não o que vem do homem, mas o que vem de Deus. Aleluia, porque nós, meu Pai, vivemos daquilo, meu Pai, que vem de Ti. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, a palavra de hoje, meu Pai, e fala conosco de forma poderosa. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Glória a Deus. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca de um dos elementos da Santa Ceia, que é o vinho. A mensagem em si não é sobre o vinho, mas ele será bastante citado durante a mensagem. Peço aos irmãos que prestem atenção. Eu não sou aquele pregador pentecostal, mas eu creio que todos os irmãos irão compreender a palavra do Senhor, e é isso que importa, amém? Amém. Livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. Jó, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era, quando os dias de seus banquetes terminavam, Jó os santificava e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Aleluia. Senhor Deus, amado Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, por favor, abençoa-me, Senhor Jesus Cristo, com a Tua palavra, para que eu possa trazer ela para a Tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Que eu possa transmitir para a Tua igreja a Tua verdadeira mensagem.
a mensagem fiel, a mensagem da cruz, Senhor Jesus Cristo, uma mensagem de renúncia, Senhor Jesus Cristo, de arrependimento. Aleluia, Senhor Jesus Cristo, envia a tua palavra com poder nesta hora para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória de teu santo nome. Amém e amém. E a igreja pode sentar-se glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um dos textos mais antigos da Bíblia Sagrada. Para ser mais exato, Jó foi provavelmente o primeiro texto escrito da Bíblia Sagrada por Moisés. Mas como foi que Moisés escreveu esta história? A história de Jó, a história de um homem do Oriente. Aleluia! Nós vamos aprender um pouquinho acerca disso. Mas para começarmos, eu tenho que voltar lá no passado. Tenho que voltar para o princípio. Lá no livro de Gênesis, vai dizer que existia uma linhagem de sacerdotes. E os sacerdotes, quem eram? Os sacerdotes eram os filhos de Sete. Sete era filho mais moço de Adão. Adão, ele teve 3 filhos: Abel, Caim e Sete. Porém, Caim matou Abel por inveja. Por quê? Porque Abel, ele apresentou uma oferta mais agradável a Deus do que Caim. E isto foi mal aos olhos de Caim, e ele não gostou disso e agrediu seu irmão e o assassinou. Houve então o primeiro assassinato da história. E Deus vai dizer a Caim que o pecado está à porta, porém é dever do homem contê-lo, dominá-lo. Nós devemos dominar o pecado. Nós não podemos permitir que o pecado nos domine. Nós não podemos permitir que o pecado chegue em nossas vidas e faça o que ele bem entender. O Senhor Deus, ele deu capacidade para o ser humano de se controlar. Eu posso controlar minhas emoções, vocês podem controlar suas emoções, mesmo que alguns tenham as emoções mais fortes, outros tenham as emoções mais fracas, por assim dizer, mas todos nós temos o poder, o domínio sobre a carne, porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Glória a Deus. Então, o Senhor Deus vai dar a Adão o 3º filho, e esse filho vai se chamar Sete. E a palavra do Senhor vai dizer que com a descendência de Sete foi que os homens começaram a verdadeiramente adorar a Deus. Quem é que veio adorar a Deus essa noite? Aleluia! Se você está aqui essa noite para poder adorar a Deus, para poder entregar um culto a Deus, sabe que isso tudo começou com os filhos de Sete, que foram os primeiros sacerdotes que pisaram a face da terra. Então Deus observou que o mal se espalhou pela face da terra, e então Deus enviou o dilúvio para poder acabar com o mal, porque o coração do homem, ele era muito mal naquela época, e eles faziam aquilo que eles queriam, aquilo que eles bem pensavam. Então eles iam, e quando eles queriam possuir alguma coisa, eles iam lá e possuíam. Quando eles queriam matar alguém, eles iam lá e matavam. Quando eles queriam possuir a mulher do seu próximo, eles iam lá e possuíam. Então Deus, observando isso, que aqueles homens eram maus e que não tinha como o que fazer, Deus, ele dá início ao seu plano de redenção. E nós podemos ver Deus atuando na vida de um homem chamado Noé. E Noé então vai construir uma arca. Deus vai passar as medidas da arca. Deus, ele vai ordenar a Noé: faça uma arca assim e assim e assim. E Noé vai lá e o faz. Então, aleluias, Noé entra na arca com a sua família. As pessoas zombavam de Noé, porque diziam que Noé era um louco, diziam que Noé não raciocinava bem da cabeça, diziam que Noé era um louco, ele era um doido de pedra, por assim dizer, por estar construindo uma arca.
Eles diziam que não haveria o dilúvio, porém foi o Senhor Deus quem disse que haveria o dilúvio. E quando o nosso Senhor Deus diz, as suas palavras não podem falhar. Quando Deus manda uma palavra, ela não pode voltar vazia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E Noé entrou dentro da arca juntamente com seus filhos, com sua esposa, com suas noras. E então veio o dilúvio. A água cobriu os mais altos montes, as mais altas montanhas. E a arca começou a navegar. E então passou-se o dilúvio. Noé então agora vai dividir a terra entre seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Para um, ele vai dar a África. Para o outro, ele vai dar o que hoje é a Europa. Para o último, ele vai dar o que é a Ásia. E então, Noé ele vai plantar uma vinha. E aqui nós começamos a perceber a importância do vinho para a igreja. Porque Noé vai plantar uma vinha não é por qualquer coisa. Tem um significado. As pessoas pensam que Noé planta a vinha simplesmente para se alegrar, para poder usufruir do vinho que ela lhe proporcionaria. Porém, a verdade é que existe um mistério por trás disto. E Deus ele é um Deus que gosta de trabalhar em cima de mistério. Tem mistério na minha e na sua vida que eu e você não entendemos. Mas Deus sabe de todas as coisas. E no momento certo Ele vai revelar aquilo do propósito dEle. Glória a Deus. Porque os propósitos do Senhor Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deus pensa sobre nós coisas grandes e inimagináveis para nós. Porém, Noé, ele vai se embriagar com o seu vinho agora. Ele está alegre. Ele está bêbado. Então ele vai se despir. Ele vai ficar nu. E um de seus filhos, Cã, vai ver o seu pai nu. Vai ver a nudez do seu pai. E vai rir. Vai caçoar. Vai zombar. Prestem atenção, os jovens. Nós não devemos caçoar, zombar dos mais velhos, principalmente de nossos pais e mães. Por quê? Porque o Senhor Deus disse: honrai teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Aleluia! Não importa se o seu pai não serve a Deus ainda, honre a Ele, orando ao Senhor, para que um dia Ele venha a servir a este Deus, que é tão poderoso, que é tão misericordioso, que é tão grande, que pode todas as coisas. E então, Abraão vai amaldiçoar o seu sobrinho, o seu neto, Canaã. E Canaã era filho de Cã. E ele vai dizer: maldito seja Canaã. E Noé vai abençoar os seus outros 2 filhos, Sem e Jafé. E de Sem vai vir agora uma linhagem. De Sem agora vai vir um povo. Aleluia. E de Sem vai vir um povo que se chama como povo hebreu. Nós os conhecemos como hebreus. E o homem que deu origem a este povo se chama Abraão. Abraão era descendente de Sem. Porém, o seu pai Terá não gostava nada de Abraão, porque Abraão era um homem que tinha valores. Ele tinha valores de que existia um único Deus.
Abraão acreditava que existia um único Deus, e o pai de Abraão, ele trabalhava com imagens de escultura. Por isso, Abraão vai ser agora rejeitado pelo seu pai. E Abraão, ele vai e parte da sua família, da sua parentela, porque Deus se revelou a ele. E Deus se revela a Abraão dizendo: parte da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vai. Abraão agora, já velho, ele vai pelejar uma batalha em favor do seu sobrinho Ló. E ele vai lutar e vai resgatar os reis de Sodoma e Gomorra. E quando ele está voltando da guerra, vem até ele um homem muito velho, o rei de Salém. O nome dele nós não sabemos verdadeiramente, mas ele vai ser, aleluias, reconhecido nas Sagradas Escrituras como Melquisedeque. E Melquisedeque, meus irmãos, é um título que significa rei de paz. Perdão, rei de justiça, ou meu rei é justo. Aleluias. Mas quem é este Melquisedeque? Melquisedeque, na verdade, além de rei, ele era também sumo sacerdote. Ele era sacerdote da ordem chamada Ordem de Melquisedeque. Uma ordem que vinha desde o passado, desde antes do dilúvio, dos descendentes de, aleluia, de Sete. Aleluia. E a tradição oral judaica, os sábios de Israel vão explicar que Melquisedeque, na verdade, era um dos filhos de Noé, que ainda estava vivo no tempo de Abraão. E então quer dizer que Noé abençoou ao seu filho Sem e fez ele sacerdote. E Sem estava vivo ainda na época de Abraão. E Sem, que é Melquisedeque, ouviu falar de um homem de fé chamado Abraão e foi ter com ele. E quando eles se juntaram, quando eles se conheceram, Melquisedeque, ele vai, prepara pão, prepara vinho e ceia com Abraão. Glória a Deus. Você percebe, meu pastor, que coisa tão grandiosa? O seu antecessor, tanto espiritualmente, porque era ele que guardava a fé, ele que ensinava ao povo, quanto também fisicamente, porque Abraão descendia de Sem, ele era semita. Chegar para você e falar: nós agora vamos cear. Mas o que representa ou representava a ceia no livro de Gênesis? Ceia, na realidade, representa passagem de poder. Quando o Senhor Jesus Cristo estava ceando com seus discípulos, ele estava passando poder e autoridade para seus discípulos, para que tivessem poder e autoridade para fazer a obra com a qual o chamou. E nós vamos ver agora aqui que Abraão vai cear com Melquisedeque. Ou seja, Abraão agora era legalmente um sacerdote. Abraão agora podia erguer altares. Obrigado. Abraão agora podia erguer altares. Abraão agora podia ensinar a lei de Deus aonde ele chegasse. Abraão agora não tinha mais uma fé que era coisa, que podiam falar que era coisa da imaginação dele, porque agora ele era oficialmente um sacerdote.
E Abraão, ele abençoou Melquisedeque, ele entregou o dízimo. E nós aprendemos aqui a importância de entregar o dízimo para a liderança, para a obra de Deus. Por quê? Como que este texto vai nos mostrar que é importante entregar o dízimo? Porque naquela época ainda não existia sacerdócio levítico e não existia templo. E muitos dizem que hoje em dia não deve se entregar o dízimo porque o templo não existe mais, porque o sacerdócio levítico não existe mais, mas o dízimo não era para o sacerdócio levítico, é para a ordem de Melquisedeque, que é muito maior do que o sacerdócio de Arão. Meu Deus. E nós fazemos parte desse sacerdócio, o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Porque João vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, se você não entregava o dízimo, passe a entregar. Se você não ofertava, passe a ofertar para contribuir com a obra do Senhor, com a obra missionária do Senhor. Porque se a obra do Senhor não receber arrecadações, ela não vai poder trabalhar na cidade, porque é necessário que haja um investimento nos missionários, na família pastoral, para que haja mantimento dentro da casa do Senhor. Aleluia. Então agora Abraão é sacerdote, ele tem um filho chamado Isaac, porém não é de Isaac que nós vamos falar hoje, porque nós temos que chegar em Jó. E deixa eu correr aqui, meu pastor, senão não vai dar tempo, não é verdade? Abraão, ele tem um filho chamado Isaac, porém a sua esposa Sara morre. Isso logo após um pedido que Deus fez a Abraão de sacrificar Isaac no Monte Moriá. E quando essa notícia chega à sua esposa Sara, que Abraão havia levado seu filho no intuito de sacrificá-lo a Deus, ela sente no coração aquilo e vem a óbito. Você pode ler com calma em sua casa, você observará que em poucos versículos após este acontecimento está narrado a morte de Sara. Então muito provavelmente foi esta verdadeiramente a causa de sua morte. Então Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura. E Quetura, ele deu 6 filhos. Um de seus filhos era Zinrã, o segundo Joquizã, o terceiro Medã, o quarto Midian, o quinto Isbaque e o sexto Suá. E esses filhos cresceram e eles iriam querer dividir a herança de Isaac. Então Abraão, que era esperto, falou: não, do meu primogênito vocês não pegarão nada. Então Abraão separou eles, dividiu eles e os mandou para longe, quando eles já estavam grandes, com presentes. Abraão fez deles príncipes, e deles surgiram nações, como por exemplo de Midian, que são os midianitas que nós conhecemos na Bíblia. Quando Moisés saiu do Egito, ele foi para a terra de Midian, e lá ele conheceu um homem chamado Jetro. Jetro, aleluia, era sacerdote de Midian. Ora, mas que sacerdócio era esse que Jetro exercia, que Jetro executava? Era o mesmo sacerdote que o seu antepassado Abraão havia recebido de Melquisedeque. E ele foi passando de geração a geração até chegar em Jetro. E Jetro, aleluia, que era sacerdote de Midian, vai contar para Moisés uma história de um homem chamado
Jó. E é aqui que começa a pregação. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que houve um homem na terra de Uz. Quem era Uz? Uz era neto de Sem, ou seja, Jó também era semita. Jó conhecia as leis de Deus. Jó provavelmente também era um sacerdote. E, aleluia, nós vamos entender agora que Jó, ele era uma espécie de sacerdote do lar. Se você for ler o livro de Jó atentamente, o primeiro capítulo, você vai observar que as coisas que Jó faz são as coisas que um sacerdote do lar ou uma sacerdotisa do lar devem fazer. Mas se diz sacerdotisa, não existem só sacerdotes evangelistas. Não, também existem sacerdotisas. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus de Israel, Ele não faz distinção entre homem e mulher. Aleluia. Aleluia. O Senhor Deus de Israel, para nós somos todos iguais perante os seus olhos. E então, todo sacerdote do lar deve cumprir as 7 leis de Noé. As 7 leis que Noé deixou para seus filhos. E eu vou citar elas rapidinho, senão não vai ter tempo. A primeira lei era a proibição de praticar idolatria. Creio que todos aqui saibam que seja idolatria. Mas para quem não sabe exatamente o que é uma idolatria, a idolatria não é apenas simplesmente adorar imagens de escultura, mas é colocar tudo e qualquer coisa que seja no lugar do Senhor Deus. A segunda proibição era de blasfemar o nome de Deus. É um pecado muito grande, blasfemar contra o nome de Deus. Então é verdade que os judeus, eles não leem aquela passagem em que a mulher de Jó vai dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. Para os judeus, eles leem de outra forma. Eles leem: abençoa o teu Deus e morre. Muitos entendem isso errado e dizem que era para Jó prestar um último culto, mas não é verdade. A verdade é que aquela mulher, ela já estava desesperada e realmente disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque era uma dor muito grande que ela viu o seu marido passando. E os judeus, eles não podem blasfemar contra o nome de Deus. Tanto é que quando eles vão dizer esta lei, eles não dizem a blasfemar o nome de Deus, mas eles dizem a bênção de Deus. Porque a todo momento que eles citam o nome de Deus, eles devem abençoá-lo. Assim também deve ser na minha e na sua vida. Nós devemos bendizer o nome de Deus. Muitas vezes nós enchemos nossas bocas com palavras de maldição, com palavras de baixo calão, vou ser bem sincero aqui. Às vezes nós falamos ou pensamos aquele palavrão que dá aquela vontade de falar, mas repreenda isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda esses pensamentos que vêm na mente e dão vontade de falar aquelas coisas que não devemos falar. Nossa boca deve ser santa. Nossa boca deve ser um instrumento de Deus. Aleluia. O terceiro, praticar assassinato era proibido. A quarta proibição era de manter relações promíscuas. A quinta proibição era a de roubar. A sexta proibição de comer um órgão de um animal ainda vivo. Nenhum sacerdote de Deus deve comer órgão de animais. E isso fica claro para nós quando lá no livro de Atos, os apóstolos, juntamente do bispo Tiago, vão dizer que os gentios deveriam se abster do sangue,
Porque no sangue está a vida do animal. Então, se você tem o costume de comer sangue, tem o costume de comer órgãos de animais, eu lhe peço, por favor, pare, porque isso é capaz de tirar, é capaz de você perder sua salvação por tão pouca coisa. E por sétimo, por último, e não menos importante, era a lei de estabelecer um sistema judiciário, estabelecer a justiça. É necessário que nós, como sacerdotes, venhamos estabelecer a justiça. Mas que justiça? A justiça de Deus. Nós somos embaixadores do reino dos céus. E nós devemos estabelecer nessa terra a justiça de Deus. Agora deixa eu falar. O livro de Jó é um livro de sabedoria. E ele é um livro muito enigmático. E tem alguns mistérios nele. E eu gostaria de dizer que o sacerdote do lar, segundo o livro de Jó, deve estar preparado para o arrebatamento da igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, aleluia! Mas por que deve estar preparado para o arrebatamento da igreja? O livro de Jó não fala sobre arrebatamento. O livro de Jó narra a história, um diálogo de um homem chamado Jó com seus amigos e com Deus. Mas se nós prestarmos atenção no primeiro capítulo, nós iremos observar uma coisa muito curiosa, que Deus já estava revelando o seu plano de arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Agora eu vou falar algumas analogias na vida de Jó. Os filhos de Jó representam a Santa Igreja de Cristo. Os 7 filhos, homens, representam a plenitude da igreja. Porque o número 7 na Bíblia Sagrada é o número de Deus. Deus, ele criou o mundo em quantos dias? 7 dias. 7 é o número que manifesta a glória de Deus. E isso significa a plenitude. E as 3 filhas de Jó, as filhas mulheres, representam a união do corpo de Cristo. Por que união? Porque nós temos que entender o seguinte: Deus vai se revelar para nós, como igreja, como um Deus trino. No Novo Testamento, nós podemos observar que a Trindade, ela é sim real, embora muitas seitas a rejeitem. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos eles estão ligados. E um não é maior que o outro, nenhum é menor que o outro, mas eles prestam respeito um ao outro. Um glorifica o outro. Um faz, age, trabalha em favor da vontade do outro. Por quê? Porque nós devemos aprender com isso. Nós temos que se doar um pelo outro. Aleluia! E este Deus trino, essa trindade, disse uma vez lá para Moisés, para o povo de Israel: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Glória a Deus. Então nós temos uma matemática aqui de Deus que é diferente da matemática dos homens. 3 é igual a 1. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Por isso,
representa a união da igreja, as 3 filhas de Jó. Porque o número 3 representa a unidade de Deus. Ele mesmo sendo 3, ele diz que é um. E nós sendo muitos, somos um corpo. Um corpo de Cristo. Oh, aleluia. E eles se reuniam para se banquetear todos os 7 dias da semana, a plenitude. E as 3 irmãs estavam presentes em todos os dias. Unicidade. Meu Deus. Assim deve ser a Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deve estar em sua plenitude e deve ser unida. Aleluia. Meu Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que no final desses banquetes, no final dessas festas que os seus filhos davam, Jó, ele vai no dia de sábado, o dia que os judeus adoram o Senhor, ele vai e vai oferecer sacrifícios a Deus em favor de seus filhos. Porque ele vai dizer, porventura eles podem ter pecado contra Deus em seu coração. Os filhos de Jó, eles se banqueteavam com vinho, com pão. Mais uma vez aqui falando de vinho. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que eles se banqueteavam com vinho. Não era simplesmente para se alegrar, como eu disse já. Era porque o seu pai Jó havia ensinado a eles que no vinho havia um mistério. Oh, aleluia. Este vinho que eu e você vamos participar hoje, ele não é qualquer coisa. Tem um mistério neste vinho. Oh, aleluia. A vida da família de Jó era um culto a Deus. E deixa eu perguntar uma coisa: como é que é a sua vida? Será que a minha e a sua vida é um culto a Deus? Porque nós observamos aqui a estrutura do dia a dia de Jó. Era um culto a Deus. Meu Deus. Jó, ele teve os 7 filhos. Todos os dias esses filhos se reuniam para se banquetear com pão e vinho. Ou seja, eles estavam adorando a Deus. E no final destes 7 dias, Jó ia sacrificar a Deus, para poder Deus abençoar seus filhos. Nossa vida também deve ser um culto a Deus. Meu Deus. Nós devemos prestar um verdadeiro culto a Deus, não apenas quando estamos aqui no templo, porque Deus está à busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então teve um dia, vai dizer a palavra do Senhor, que os filhos de Deus se reuniram para adorar a Deus. Mas quem são esses filhos de Deus? Os filhos de Deus são os sacerdotes, aqueles que descenderam de Sete, filho de Adão. Por quê? Muitos falam que os filhos de Deus são os anjos, porém a palavra do Senhor vai dizer que nunca Deus chamou um anjo de filho. Nunca Deus disse a um anjo: hoje eu te gerei. Aleluia. E então, no meio dos sacerdotes, no meio daqueles homens adorando a Deus, provavelmente Jó estava ali no meio. Vem Satanás, a antiga serpente. Ela vem, se infiltra no meio dos homens de Deus e vai falar com Deus. Vai se apresentar a Deus. Agora uma coisa é certa:
Muitos se apresentam a Deus de qualquer maneira, meu pastor. Muitos chegam na presença de Deus para prestar um culto de qualquer maneira. Porém, Satanás, quando chegou na presença de Deus naquele dia, ele chegou assim, se tremendo todo, porque os demônios, a palavra do Senhor vai dizer que eles creem em Deus, e não apenas creem, eles temem e tremem em sua presença. E Deus vai dizer a Satanás: tu vistes meu servo Jó? Um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que não tem o que dizer contra ele. Satanás vai dizer: sim, eu vi ele, mas também, como é que ele não vai ser fiel? Tu colocastes umas cercas ao redor dele. Na tradição judaica, os sábios vão dizer que cerca significa aquilo, um esforço para poder a pessoa não pecar. E Satanás estava dizendo exatamente isso: Jó só não pecou contra ti, porque você está se esforçando muito para ele não pecar contra ti. Você tem um abençoado poderosamente, com grandes riquezas, com filhos lindos, com os bens materiais. Tira essas coisas dele e verás que ele irá blasfemar contra ti. Satanás desafiou Deus. Então Deus vai dizer: toca, pode tocar no meu servo, só não tira a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes é necessário que Deus permita que Satanás toque na minha e na sua vida. Eu não posso contar aqui o meu testemunho, senão vai tomar muito tempo, e eu tenho que partir para o final da mensagem. Mas Deus vai permitir que Satanás toque em alguma área da sua vida. Para quê? Para você conhecer verdadeiramente a Deus. Porque Jó, no final do livro de Jó, vai dizer que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora eu conhecia verdadeiramente. Agora prestem atenção, redobrem a sua atenção neste momento. Satanás, ele enviou um vento do deserto que bateu nos 4 cantos da casa em que os filhos de Jó banqueteavam, e a casa caiu sobre os jovens que morreram. Aqueles jovens, eles estavam ali provavelmente adorando a Deus. Veio aquele vento e matou eles. O que isso representa? Isso representa o arrebatamento da igreja, que será repentino, e o dia e a hora ninguém sabe. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Agora vejamos. A palavra do Senhor vai dizer que este vento derrubou a casa dos filhos de Jó. E muitas outras coisas aconteceram ao mesmo tempo. Tinham homens trabalhando. As ovelhas estavam pastando. Os jumentos estavam também pastando. Os bois estavam trabalhando. E os camelos também estavam lá trabalhando, carregando as coisas. Mas o que cada uma dessas coisas representa, quando na palavra do Senhor Deus vai dizer que veio o inimigo, por exemplo, e matou, levou os bois e matou, assassinou os servos de Jó. Assim será no dia do arrebatamento. Os pastores estarão trabalhando a terra, e os crentes estarão pastando da palavra, quando os perseguidores virão e os ferirão com o fio da espada. Meu Deus. Aleluia. Deixa eu ler bem rapidinho aqui esse versículo para vocês compreenderem o que eu falei.
assim diz no versículo 14: e veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando. Os bois são os pastores que estavam trabalhando, porque os bois estão lavrando a terra, da mesma forma que os pastores trabalham a terra para poder semear, Aleluia. para poder regar, para poder que a igreja do Senhor cresça. E as jumentas estavam ali pastando, ou seja, são os crentes que não são necessariamente obreiros. Aleluia. Os pastores estarão trabalhando e a terra, e os crentes estarão pastando da palavra do Senhor, quando os perseguidores virão e os ferirão com o fio da espada. Você pode ler em sua casa, capítulo 1, versículo 14 em diante. Aleluia. Depois disso, os crentes serão arrebatados, como que Elias foi nas carruagens de fogo. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que vieram, se eu não me engano, os midianitas. Não, perdão. Veio o fogo do céu e consumiu as ovelhas de Jó e os trabalhadores. Assim será no dia do arrebatamento. Porque dá a entender que este texto está falando disso, porque foi assim como Elias, que foi arrebatado aos céus com uma carruagem de fogo. Glória a Deus. Aleluia. E restaram agora os camelos. Aleluia. Quem são os camelos? Já aconteceu uma perseguição, aconteceu o arrebatamento, seguindo aqui o que o livro de Jó está falando. Agora, o que resta? Depois disto tudo, os crentes serão e aos que ficarem, será tão difícil para eles quanto é para um camelo passar pelo fundo da agulha. Restaram apenas os camelos de Jó. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo disse que para um rico é difícil entrar no reino dos céus. Ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas deixa eu dizer uma coisa. É difícil, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder para levar isso também para morar nas mansões celestiais. Oh, aleluia! E estes camelos também serão levados. Jó, então, com toda essa notícia, seus filhos morreram, seus animais, seus rebanhos foram saqueados, as suas ovelhas foram queimadas, incineradas pelo fogo que veio dos céus. Aleluia. E seus servos, muitos foram mortos. Jó então ele rasga suas vestes, raspa a sua cabeça, mas ele glorifica o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que em nenhuma dessas coisas ele pecou contra Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Era esta a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja. Eu não sei se eu passei do tempo, mas meus irmãos, era isto. Eu não vou me prolongar muito aqui. Eu já vou entregar o microfone para o pastor estar celebrando esta ceia. Mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer: estejam atentos aos sinais do fim. Essa revelação o Senhor Deus me deu no livro de Jó, quando eu estava sozinho na igreja.
eu me deitei ali no altar. É bom quando a pessoa tem intimidade assim com Deus, né, pastor? Cheguei lá, me deitei no altar e fiquei meditando nas coisas de Deus. E aí começou a vir livros de Jó na minha mente. Por que é assim, desse jeito, dessa maneira? E Deus foi me entregando ali aquele rolo. E graças a Deus eu pude esta noite estar compartilhando com os irmãos. Esta é a primeira vez que eu prego essa mensagem. Por isso ela está meia travada ainda. Mas para a glória de Deus deu tudo certo. Aleluia. Para encerrar, eu gostaria de dizer: nós vamos agora participar do corpo de Cristo. Você vai participar dele entendendo um pouco melhor o que ele representa. E ele representa o quê? Ele, aleluia, representa que nos dá mais força para nós continuarmos na caminhada do Senhor até que ele venha. E eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que pena que já acabou, estava tão gostoso de ouvir. Palavra muito abençoada pelo evangelista Rogério Felipe Augusto, nosso evangelista. O pastor Rogério tem liberado, tem nos ajudado constantemente nessa obra. O pastor Rogério estivemos lá na festividade, na campanha, e lá eu disse: pastor, o senhor tiver uma ovelha? Ele disse: que dia? Eu disse: no domingo. Ele disse: rapaz, domingo é complicado, mas eu digo. Então o pastor Rogério leva a paz sobre a vida dele, sempre tem nos ajudado, grande nome de Deus, Deus tem fortalecido naquela obra, cada vez mais, que ele tenha cada vez mais força, junto com teus filhos, tua família, para estar caminhando nos caminhos do Senhor. Convido a irmã Maiane para estar